Entender os raios notáveis, nós vamos utilizar ele para formação de imagens nas lentes esféricas, tá? Nós precisamos, então, de 2 raios para que seja formada uma imagem. E aí, nós temos algumas nomenclaturas. Então, a gente tem o ponto antiprincipal, tá? Que é chamado o A, ponto antiprincipal. O foco principal objeto e o foco principal imagem, tá? Nas lentes convergentes, o foco principal objeto está desse lado aqui, e nas lentes divergentes, o foco principal objeto está do lado de lá, tá? Então, eu vou localizar aqui, ó, meu foco principal objeto, tá? Bom, raio notável. O que o primeiro raio notável, como que ele se comporta, tá? Então, olha só, todo raio de luz que incide numa lente paralelamente ao eixo principal, ó, aqui tá o meu eixo principal, e esse raio, ou o de cima ou de baixo, eles são paralelos ao eixo principal, tá? Ele emerge, ou seja, ele atravessa a lente, aqui tá atravessando, tá? O raio tá atravessando a lente, não é que nem no espelho que ele tava voltando, aqui na lente ele tá atravessando. Então, ele atravessa em uma direção que passa pelo foco principal. Imagem, tá? Vai passar pelo foco principal, imagem. Então, o raio de luz, ele vem pelo lado que está o foco principal, objeto no caso, e ele refrata no foco principal, imagem. Então, aqui eu tenho a união, a convergência. Então, incide paralelo, refrata passando pelo foco, atravessa no caso. E para uma lente divergente, tá? O que tá acontecendo, ó? O foco imagem, ele tá do lado oposto. Então, o raio atravessado, o raio refratado, ele tem que coincidir no foco imagem. Então, incidiu paralelo, refrata em uma posição que o prolongamento passaria pelo foco, tá? Embaixo a mesma coisa, ó. E incidiu, como é que ele vai refratar? Ele diverge, ele refrata por uma posição em que o prolongamento coincidiria no foco imagem, no F'. Então, aqui eu tenho o F' do lado de cá, tá? Segundo raio notável que a gente usa bastante, e que aparece bastante, é o oposto. Se a luz incide pelo foco, ela refrata passando paralelamente, tá? Incidiu paralelo, refrata pelo foco. Incidiu pelo foco, atravessa paralelo, tá? Então, aqui eu tenho o meu foco objeto, ó. A luz tá emergindo de uma posição aqui do meu foco objeto. Ela atravessa a lâmina paralelamente. Isso em uma lente convergente. Aqui o meu foco objeto, ele tá desse lado aqui, ó, tá? Então, a luz, ela vai chegar e os prolongamentos é que vão coincidir no meu foco objeto, porque meu foco objeto tá do lado de cada lente, ó. Na convergente eu tenho do lado esquerdo, na divergente eu tenho do lado direito. Então, tá coincidindo aqui pelo prolongamento, mas na verdade ela chega até a lente e depois ela atravessa paralelamente, tá? Terceiro raio notável, a gente tem as condições em que, se o raio de luz incide em uma direção passando pelo centro óptico, ele atravessa sem se desviar. Isso vale tanto para convergente quanto para as lentes divergentes, tá? Então, aqui tá sempre, ó, aqui em cima, você tem sempre a explicação. Então, no caso B, ó, todo raio de luz que incide na lente numa direção que passa pelo foco principal, F, emerge paralelamente. Esse raio e esse daqui a gente não vai usar nunca, tá? Muito raro aparecer o que acontece no antiprincipal, tá? Das lentes. E o eixo secundário que a gente também não usa. Caso apareça, tá? A gente tem o ponto antiprincipal aqui da lente convergente. Se o raio de luz atravessar por ele, ele vai emergir pelo outro lado, pelo A',
E aqui, como ele tá do lado oposto, então os prolongamentos chegariam nele e divergeriam aqui, né? Se espalhariam, atravessariam pelo A', tá? Então, nós vamos usar o quê? Sempre 2 raios para formar as imagens, que nós vamos ver agora as imagens.